Olá, estamos aqui nessa sexta-feira pela manhã, hoje, 25 de abril. Ontem, na Fonte Nova, o Bahia teve um resultado altamente positivo. Além do triunfo, além dos 3 pontos, um adversário preparado para a Libertadores, experiente, com boa distribuição de jogo, um time que não se entregou hora nenhuma e, acima de tudo, fez valer esses 3 pontos. Eu sempre digo, 1-0 para mim é um resultado perigoso durante o jogo, mas no pós-jogo a gente vê, pelo menos a equipe soube se portar em termos de marcação. Segurar o marcador é próprio de uma equipe que está estabilizada. Ainda não é a questão do Bahia, mas na Libertadores, esse ano, 2025, é onde o Bahia está mostrando sua condição de uma equipe que chegou a um nível elevado em termos de competições. 1-0 para o Bahia, gol do William José. Muita gente pegando no pé de William José, hein? 1-0 Bahia, hein, Diego? Maravilha, grande resultado, terceira rodada, né? Terminaram as partidas de ida, digamos assim, da fase de grupos da Libertadores, e o Bahia se sai muito bem, né? Com 7 pontos, liderando o seu grupo e ali em terceiro lugar, mais ou menos, no geral da competição, ou seja, o Bahia com grande destaque nesse primeiro momento da Libertadores. É verdade que fez 2 jogos em casa, só tem mais um em casa para fazer, vai fazer 2 fora no final, mas o Bahia consegue fazer o seu dever de casa numa partida difícil, que a gente sabia difícil, comentou aqui no pré-jogo que seria assim, mas o Bahia, no detalhe, ali num passe de qualidade, numa finalização de qualidade, consegue os 3 pontos e se posiciona muito bem na Libertadores. Vão mostrar ao grupo os próximos confrontos para a gente projetar aí o que é que o Bahia precisa para se classificar para as oitavas. Mas antes disso, vamos tocar nossa vinheta. O Farol Tricolor está chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, como de costume, pedir aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, joinha, like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, é de grátis, como se diz por aí, é de graça, então você pode contribuir bastante com o canal para que esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas, que você também seja notificado de cada nova inserção nossa de vídeo e de live que a gente costuma fazer. Enquanto sempre que antes que o Bahia joga, né, muito mais de pré-jogo, a gente faz lives e já vai ter, com certeza, no domingo, que o Bahia vai enfrentar o Palmeiras às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Mas, então, você se inscrevendo já receberá essa notificação. Fora isso, você também pode apertar no botãozinho de Seja Membro e fazer parte do clube de membros do Farol. Pois é, pai, grande resultado importantíssimo, grande mesmo. O Bahia vem de 2 triunfos seguidos, os 2 por 1-0, como você destacou. Detalhe também, né? O Bahia vem de 2 triunfos seguidos na Libertadores por 1-0 e também o jogo contra o Ceará, a partida anterior, a de ontem, foi por 1-0 também. E o Bahia sem Canive, sem Gabriel Xavier, e vai a defesa sem o goleiro que estava sendo titular, que era Ronaldo, e vai se virando ali, conseguindo, né, os clean sheets, como se fala em inglês, né, os gols, jogos sem sofrer gols, e vai se posicionando muito bem. Já já a gente bota a tabela, mas fala aí sobre essa circunstância, né, de termos desfalques importantes na defesa, mas estamos conseguindo vencer por 1-0, coisa que não vinha acontecendo. Verdade. E seriam 3 triunfos por 1-0 na Libertadores se não tomássemos aquele gol no fim do Internacional. Verdade. Então, é uma defesa que vai se estabilizando não apenas pela defesa, mas pelo sistema de marcação. Isso é diferente. É a defesa ajudada pelo meio-campo, é a defesa com a composição de alguns jogadores que recuam, notadamente pelos lados de campo, ou Ademir, ou Pulga. E aí, realmente, a gente viu um jogo interessante. Um jogo difícil, é verdade. O time dos caras não é brincadeira. É um time que joga os 90 minutos. Isso é uma coisa, é um registro que eu queria fazer para o meu amigo, para a minha amiga, para os queridos tricolores que acompanham o nosso Farol. Note como essas equipes jogam. Ah, é um ambiente diferente? É. Eles fizeram uma viagem que não é curta, que é uma viagem puxada, o Bahia vai fazer de volta, claro,
Mas eles estavam aí acesos, os torcedores acesos, ligadíssimos. Verdade. Mas em campo, o time jogando, o que é que a gente viu? O Bahia começa com a superioridade, eles com toda a tranquilidade vão pegando fôlego, vão se posicionando, vão marcando posição e conseguem, ao fim do primeiro tempo, pelo meio do primeiro tempo, o fim do primeiro tempo, o Bahia voltou a fazer carga, um equilíbrio no jogo. Isso Sim. sempre com muita tranquilidade. Não é um time violento, é um time que chega junto. É um time forte que chega junto, mas não é um time violento. Mas joga bola. Mas joga bola. Gosta de jogar arrematou bola. O que eu ia dizer. Arrematou o que eu ia dizer. Faz o jogo gostando do jogo. Esse é que é o negócio interessante. Conhece Libertadores, essa é uma diferença brutal. Viu a arbitragem? A arbitragem é aquela. Você vê, quando o Ademir entra em campo, toma uma, ele já cai. Não adianta cair. O cara está marcando em cima, não adianta cair. Pulga fez isso algumas vezes. Então, o Bahia cada vez mais se acostumar com a Libertadores, coisa que eles já são acostumados. Time rodado, o melhor time de lá, da Colômbia. Sim. Então, foi um jogo muito interessante. Eu achei um jogo bem interessante. Maravilha. Tá aí a classificação. Classificação interessantíssima aí para o Bahia, né? Como a gente tinha destacado antes do jogo, se o Bahia vencesse, assumiria como assumiu a primeira posição do grupo. Sim. Então a gente tem o Bahia ali em grande destaque, o Bahia com 7 pontos, 2 triunfos e 1 empate, né? 3 gols marcados e 1 sofrido. Depois vinha o Internacional com 5 pontos, 1 triunfo, 2 empates. Depois o Atlético Nacional, que venceu a primeira por 3-0, mas saiu para enfrentar os times brasileiros e perdeu, né? Mas vai pegar os 2 dentro de casa no segundo turno. E o Nacional do Uruguai, que parecia completamente perdido, mas consegue um empate fora de casa contra o Internacional. E ninguém se engane, vem para cá para complicar para o Bahia na próxima rodada. Time muito experiente, cheio de trintões lá, acostumados também, assim como meu pai falou, do Atlético Nacional. O Nacional do Uruguai é cheio de jogador experiente, time também que tem muita camisa, não tem a mesma qualidade técnica atual do Internacional e do Nacional de Medellín, mas a gente sabe que esse não é um jogo que vai ser moleza na próxima fase. Só colocando aqui as partidas da próxima fase, olha lá, com o Bahia enfrentando o Nacional na Fonte Nova. Esse jogo é 7/5, semana que vem temos Copa do Brasil, Bahia vai até Belém enfrentar o Paysandives, e o Atlético Nacional enfrenta o Inter lá na Colômbia, lá em Medellín. Olha lá o detalhe, se o Bahia vencer o seu jogo contra o Nacional de Montevideo e o Inter vencer o Atlético Nacional, o Bahia já estará classificado para as oitavas de final da Libertadores. Imagine você com 2 rodadas de antecedência. Mas é um jogo que a gente sabe que mesmo o Bahia ganhando, esse jogo lá é muito complicado para o Inter. Mas ainda assim o Bahia, seja o que acontecer no outro jogo, se posicionaria com 10 pontos, líder isolado da competição. Supondo que o Inter ganhe, o Inter já chegaria a 8, o Atlético ficaria com 3, o Nacional com 1 e o Bahia já estaria classificado. Se der empate lá, aí seria o Bahia vencendo com 10, Inter com 6, Atlético com 4 e Nacional com 1. Só pra gente lucubrar um pouquinho mais. Próximo jogo do Bahia com o Atlético Nacional. Bahia empatando esse jogo, se vencer o Nacional de Montevideo, se empatar com o Atlético lá, seja qual for o resultado de Atlético e Inter, o Bahia também já se classifica. E nosso amigo Lucas, o Nelson, ele trouxe também informação legal, muito boa, que é se o Bahia empatar os 3 jogos da segunda fase, o Bahia também garante classificação matemática, porque com a distância que pega de Inter e de Atlético Nacional, se o Bahia empatar os 3 jogos, independente dos outros resultados, o Bahia também já se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Situação confortável, mas Rogério destacou, pai, só para arrematar esse comentário, destacou a questão do Bahia já ter feito 2 jogos em casa e fazer o próximo em casa, a dificuldade que será sair para jogar os 2 últimos jogos fora, mas talvez, como eu trouxe aqui, como a gente viu nas combinações possíveis de resultado, já com uma situação talvez definida, e se vencer no Nacional de Montevideo, talvez definida e talvez muito bem encaminhada. É verdade, é verdade. E aí o que o Rogério fala também tem o outro lado. Foi graças a fazer esses jogos em casa e fazer os últimos fora que o Bahia tem essa posição. Claro, jogando o futebol que está jogando, o time está bem montado, ele conseguiu adequar o elenco do Bahia, a forma do elenco do time jogar, o elenco e a forma do time jogar nessa competição,
ao que é a realidade do jogo. Perfeito. Mas também tem esse handicap de fazer esses jogos inicialmente em casa. Sim. Então, é aquela questão, aquele papo do copo meio cheio, meio vazio. Exato. Então, aproveitou, podia ter aproveitado muito mais se ganha aquele jogo para o Internacional, mas também a gente não pode exigir numa competição como essa invencibilidade. Só o Palmeiras tem, por exemplo, coisa assim. Sim, então, 100%. É verdade, tudo isso é muito importante, mas é verdade também que o Bahia chega a uma situação de ter folga de pontos em relação à concorrência. Seja qual for o resultado ou os resultados da próxima rodada, o Bahia ainda garantirá uma certa folga em relação à concorrência. Claro que trate de ganhar, tem que ganhar, não, precisa ganhar. Você disse muito bem, esse Nacional é um time rodado, é um time com jogadores trintões e trintões que jogaram no futebol brasileiro. Sim. Então, é um time manhoso, mostrou isso contra o Internacional de Porto Alegre. Eu já tinha dito que, da mesma maneira que esse time de ontem que nós enfrentamos, esse Nacional, o Atlético Nacional, ele tem uma defesa mais limitada. Muitos espaços. Ele tem Bahia teve espaço para jogar. Ele joga e deixa jogar. Cantei essa pedra antes da bola rolar. Então, agora, da mesma maneira, quando eles chegam para o ataque, são perigosíssimos. E jogaram sem 2 titulares, artilheiros e jogadores importantes que a nossa defesa não pode dar certas molezas como deu ontem. Eu achei que a defesa do Bahia teve um comportamento melhor, sim, mas ainda mostra certas situações. Por exemplo, David Duarte. Daqui a pouco a gente fala sobre a escalação. David Duarte fez uma bela partida, mas no começo do jogo parece que aquela tomada que você tem ligada, mas ela só começa a aquecer a partir de um certo tempo. Bola disputada, a bola mais dele, ele perde ali uma bola perigosa. Isso aí com 2 atacantes finalizadores, rápidos, entrosadíssimos com o meio de campo deles, isso é arriscado demais. Mas é verdade, o Bahia faz na Copa Libertadores da América o maior torneio do continente, maior do que campeonatos estaduais, nem se compara. E regionais, campeonatos nacionais, a Libertadores da América ainda está acima, em termos de projeção, em termos de viabilização econômica, tudo isso, para o mundo, inclusive, claro. Mas o Bahia faz sua melhor campanha justamente nesse torneio. Tem que fazer uns ajustes, e você foi precioso quando trouxe. Essa defesa, com os desfalques que tem, está fazendo frente a adversários difíceis. O time de ontem é difícil. Esse Atlético Nacional é difícil. No momento, só para tentar acrescentar, está sendo o Bahia e mais um. Quem será esse mais um entre os 2 primeiros? Quem sabe, entre os 2 que seguirão na Libertadores. Então, vamos que vamos. Maravilha. Pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, colocar aqui de fundo a escalação para a gente começar a falar sobre ela e, claro, sobre o jogo de ontem. Bahia entrou em campo com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues, técnico Rogério Ceni. Achou o que dessa escalação, pai? Aquilo que a gente já tinha trazido, né? Muito próximo dali do que a gente já tinha trazido. Você projetou um time diferente, né? Que seria o seu, mas quando a gente falou do time de Rogério Ceni em si, o time seria esse aí, que poderia ter Ademir, a gente até falou disso, né? Ou Ademir ou Cauli, né? Como escolhidos aí para fazer esse jogador de 4º homem de meio de campo ou de 3º atacante, que seria ou Ademir ou Cauli, terminou sendo escolhido Cauli. Eu mesmo bati nessa tecla, pode ser Cauli, foi Cauli. Falou mesmo. Né? E o que foi que você encontrou, o que foi que você achou desse time colocado por Rogério Ceni ontem? Não era o time que eu previa, mas dentro do time que eu previ e do time que ele escalou, terminou sendo a conjunção com as substituições. Sim. Observe, foi esse time, eu dizia a defesa seria essa, lógico, estava na cara que a defesa ia ser essa. A grande novidade é se a defesa escalada de ontem não fosse essa. Sim. Agora a novidade veio no meio campo. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Eu sempre tenho essa observação em relação a Cauli, que vem melhorando. Ele só não está com o brilho de antes e não tem aquele tipo de participação, de garra, de vontade, de entrega. A forma dele jogar é uma forma mais clássica.
Mas no segundo tempo ele fez justamente isso. Ele tirou Caio Alexandre, que eu achei que Caio Alexandre podia não começar no jogo, não que devesse não começar. Esteve bem, aquilo que você sempre chama atenção, na distribuição de jogadas, na saída com a bola, esteve muito bem. Depois ele tirou o Everton Ribeiro, que eu achei que não precisava. Eu ficaria com o Everton Ribeiro até o fim. Daqui a pouco você fala sobre as escalações. Só um dos dois, porque o Bahia perde posse de bola, o Bahia perde construção de jogo. Vou até falar sobre isso. Demais. Então, achei isso. Só para a gente não antecipar o que vai falar mais adiante, achei isso. A escalação era a escalação esperada, e você chamou bem, por Rogério Ceni, e a minha, eu tinha aquelas observações. Eu começaria o jogo com Acevedo, eu faria uma observação em relação à presença do Eric, que não tem estado tão bem nessa situação mais travada. Mas vamos falando do jogo agora. Beleza. O Bahia começou bem, o Bahia começou com a marcação avançada, o Bahia começou pressionando o time do Atlético Nacional, que tentava sair jogando, né? Ospina, o goleiro, participa muito da construção de jogo ali, né? Rogério Ceni até falou sobre uma construção de jogo diferente que é feita pelo Atlético Nacional, e eles tentaram acertar, mas o Bahia roubando as bolas e sem conseguir, né, ser contundente, né, no início da partida. Um destaque que eu quero fazer tático, pai, é que o Bahia, para mim, equivocadamente, inclusive, o Bahia segurou muito Juba na primeira etapa e soltou muito Gilberto. Né? E Juba tem muito mais qualidade de chegada ao ataque que Gilberto. Gilberto teve diversas oportunidades de fazer o cruzamento e não conseguiu fazer cruzamentos bons, né, para a área. E se Juba estivesse lá na frente, Gilberto segurando mais e Juba trabalhando ali com Pulga pelo lado do campo, com Jean Lucas, como ele trabalha, certamente a gente teria um resultado mais efetivo. Tanto que o Bahia não teve grandes oportunidades nesse início de jogo, e foi o Atlético que até assustou inicialmente, com o próprio Gilberto matando uma bola no peito esquisita ali, quase entregando para o atacante, isso já aos 28 minutos. E depois sim, o Bahia aos 30 consegue uma jogada de Jean Lucas, bem no primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo na minha visão. Né? Cortou para o meio ali, aí tentou chutar, a bola ficou mascada, Lucho mandou para o gol e Ospina conseguiu defender com o pé meio improvisado ali, Lúcio bateu de perna esquerda, mas isso aos 30, e foi um lance interessante. O Atlético ainda chegou um chute de longa distância aos 35, e no finzinho do primeiro tempo, um bom cruzamento ali pelo lado esquerdo do campo de Jean Lucas, e que Cauli chegou meio desequilibrado, conseguiu tocar na bola, mas bateu por cima do gol, não conseguiu finalizar. Eu diria que o primeiro tempo de um Bahia melhor, mas de poucas chances claras de gol. Perfeito, perfeito. Esse lance que você fala do Lúcio, que foi uma boa jogada do Jean Lucas, inclusive, a um certo instante parecia que a jogada ficou atrapalhada, mas apareceu na frente para Lúcio, ele tinha que dar uma bomba, ele chutou no gol, mas ali se ele dá uma bomba não tinha pé de goleiro que fosse. Sim, eu achei sem dúvida. Mas só faço a ressalva que ele estou de perna esquerda. Não tenha dúvida. Mas para quem está disputando Libertadores, de perna esquerda, de nariz, de barriga, não pode. Ali é a chance da chance. Sim. Ali é o último prato pode ser o último prato de comida. Sim. Então não pode ver, deixa eu ver o sabor, o último prato de comida, você já tem que chegar devorando. Artilheiro é assim. Outra, é preciso ver, essa cobrança de falta do Bahia continua sendo uma porcaria. Zorra, tem uma cobrança de falta quase na meia-lua. Tinha 5, 6, limpou, depois ficaram 3. Aquela bola era de Juba. Que eu ainda perguntei a você, quem cobrou essa falta? Foi Lúcio que cobrou. Foi. Então, por que não dá? Porque realmente Juba não tem cobrado bem as faltas. Ninguém cobra. E o melhor jogador, historicamente, de todos eles é Juba. Desde o tempo do Sport, quando chegou ao Bahia e deixaram... Eles não deixam Juba bater falta. Não sei que banana é essa. Se a instrução... Deve ser questão de treinamento. O que bate melhor no treinamento. Mas aí fica porque fica. Mas foi isso mesmo, o Bahia teve lá suas oportunidades pouquíssimas e a sua observação perfeita, e estava aqui em minha anotação. Esse jogo torto pelo lado direito com Gilberto e travado pelo lado esquerdo com Juba, não pode. Ou reveza, ou fica mais com Juba e Gilberto segura a onda lá. E mais do que segurar a onda, Gilberto tem uns lances de preciosismo que podem prejudicar
um jogador que atua na marcação. Siga você. Verdade, como antes que eu descrevi, né, que ele matou no Sem peito ali, sem dúvida. nenhuma necessidade, Estranhamente, longe do goleiro, estranhamente. quase entrega, mas ele próprio se recuperou, para ser Próprio, justo foi, também. também. No segundo tempo, a gente viu um Bahia muito mais efetivo no início, né? Um Bahia que Sim, conseguia encontrar as alternativas, conseguia encontrar as possibilidades. O próprio Lúcio bateu uma falta de longa distância, Ospina afastou isso aos 3 do segundo tempo. foi. Com 8, o Lúcio puxou um contra-ataque, mas prendeu demais a bola, com 2 jogadores para ele passar, prendeu, tomou um empurrãozinho, Demais. desabou, mas para mim não foi pênalti também não naquela ocasião. Para mim também não. Pulga depois encontrou Cauli, aí sim, Cauli demorou também, mas encontrou um grande passe para Jean Lucas de perna esquerda ali naquele lance de Cauli de toque curto, espaço curto. Achou Jean Lucas, mas Jean Lucas tentou conduzir a bola e recebeu um grande desarme do jogador ali. Poderia ter chutado de primeira, mas tentou conduzir. E o zagueiro também, o defensor lá do Atlético Nacional, teve muito mérito no lance, cortou em cima. Provavelmente seria gol do Bahia, isso aos 11. Aos 13, olha aí, como o Bahia pressionou, né? Aos 3, aos Foi. 8, aos 11, aos 13. Everton fez um cruzamento no segundo pau, né? Como Everton faz muito bem essa bola, inclusive de cortar para o meio, jogando pelo lado direito, fazer um É cruzamento. para quem sabe. E ele fez isso para para Juan Pablo no final de semana, quase foi gol, e ontem quase foi gol, quem chegou foi Pulga, que tocou, Ospina defendeu. Então a gente tinha um Bahia naquele momento ali do início do segundo tempo, um Bahia que era superior e conseguia criar oportunidades, coisa que não aconteceu muito na primeira etapa. E aí, logicamente, o técnico do Atlético Nacional, percebendo isso, colocou ali o jogador Cardona, jogador de meio de campo, né? E para tentar equilibrar um pouco mais ali no setor a situação. E ele próprio, logo depois de entrar, já bateu uma falta perigosa. Marcos Felipe Muito. demorou um pouco, mas se espalmou para o lado, conseguiu afastar a bola, né? E aí, depois disso, vieram as substituições do Bahia, né? Entraram em campo naquela ocasião William José e Ademir, substituindo Lúcio e Cauli, e essas substituições acabaram sendo absolutamente decisivas naquele momento, porque aos 26 do segundo tempo, jogada de Everton Ribeiro com Caio Alexandre jogando mais à frente, né, onde essa qualidade de passe dele faz ainda mais diferença do que excessivamente recuado, né, conseguiu Isso. achar o William José, a bola deu aquela quicadinha que o atacante adora para ficar, para ele pegar de peito de pé, e o William José fuzilou o goleirão Ospina, goleiro experientíssimo de Copa do Mundo, mas bateu cruzado, sem defesa. O William José é aquilo que a gente já falou muitas vezes aqui no Farol, é artilheiro, tem história no futebol, então não desaprende, né? Pode ter jogado como jogou algumas partidas ruins, mas é artilheiro, é matador, fez um monte de gol lá na Espanha. Eu tava olhando, ele foi o quarto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Espanhol de todos os tempos, ou seja, não é qualquer jogador, né? Não é. Então até Rogério nas entrevistas tem que tomar certo cuidado para ficar elogiando demais Pedro Raul, se ele tem o William José, que tem muito mais história do que Pedro Raul, pelo amor de Deus, né? Que é bom jogador também, é forte, tudo, faz seus gols. Sim. Mas ele tem o William José no time que resolve a Libertadores, resolveu contra o The Strongest e ontem resolveu novamente, grande passe de Caio Alexandre. Aos 26 do segundo tempo, o Bahia fazia 1-0 com o gol de William José, pai. É verdade, a jogada começou com Everton Ribeiro. Isso. Everton Ribeiro que serviu ao Caio Alexandre. É verdade. E essa coisa que você fala de William José, você veja, ele estava ali na área. Aquele espaço de campo é onde ele tem a categoria, a experiência de ser um especialista. Você vê que ele não pegou a bola, não penteou, ele girou o corpo e mandou consciente do lado que o goleiro não estava. Sim. Então, isso é de quem conhece, isso é de quem é do ramo. Agora, não pode ficar chamando o William José para vir para o meio de campo. Não pode ficar, ele não pode vir para o meio de campo. Ele até pode, mas ele tem que estar da meia-lua para lá. Um jogador que, bem servido, ele vai funcionar bem. E você veja que foi em bola no chão. Quando se pensa no centroavante artilheiro alto, se pensa, não, ele só vai de cabeçada. Não, foi no chão, ele girou rápido e mandou lá. E matamos o jogo com 1-0. Eu achei importantíssimo e vamos seguindo. Tem outras observações. É isso. Aí depois,
ele faz duas modificações que eu não gostei, Rogério, minutos depois do gol, né? Ele faz duas Ele não consegue modificações agradar que em cheio. não me agradaram, foram Nem modificações a mim. assim. Ele tirou Caio Alexandre e Everton Ribeiro ao mesmo tempo. Você falou que Não teria pode. mantido o Everton. Sim. Eu teria mantido pelo menos um dos dois, né? Porque são dois É, jogadores que conseguem prender a ritmo. bola, segurar a bola e constroem, dão ritmo, dão É um qualidade ritmo. ao passe, Isso. né? A posse de bola Cadencia do o time, jogo. cadenciam o jogo, que era um jogo que precisava ser cadenciado, que era Claro. lógico que o Atlético Nacional vinha para Sem cima. dúvida. E ele investiu num jogo mais de força, de físico. E depois ele até colocou no final o Acevedo no lugar de Jean Lucas para dar uma reforçada ali na defesa, mas teve E foi aí muito tarde. alguns, foi já muito tarde. Teve alguns lances perigosos nesse meio tempo, né? Uma finalização que eu vou destacar logo que ele fez essa substituição e o Kevin Parra tinha entrado no Foi. time lá do Atlético Nacional, ele bateu o Da cruzado, Colômbia. Marcos Felipe fez uma defesa que muitas vezes não é valorizada, mas aquela foi uma defesa importantíssima. Demais. O cara do Atlético Nacional estava colado ali, se ele não encaixa a bola, é gol do Atlético Nacional. Sim, E ele sim, segurou a bola, encaixou a bola Foi. e segurou aquele lance importante. Depois o Bahia Também conseguiu achar jogadas importantes ali, uma jogada ali uma jogada bem tramada ali com Juba, com Pulga, né, com a participação de Ramos Mingo, que chegou ali para ajudar também. Um cruzamento na área, Pulga deu uma puxeta, a bola passou perto do gol. E aí vem logo depois o gol anulado, para mim um cruzamento que não poderia acontecer de forma nenhuma do jeito que Não aconteceu. tinha. Camilo Cândido, que a gente conhece, sabe que cruza bem, ajeitou o cabelo, ajeitou a perna, virou, olhou, cruzou na medida. Asprilha, que não é aquele, é outro Asprilha, fez o gol de cabeça, mas antes disso ele empurrou Ramos Mingo e corretamente foi marcada a falta, mas eu gelei naquela hora, que a princípio não vi falta, mas depois realmente ficou claro, o juiz marcou sem VAR, sem nada, com muita convicção. Inclusive apontou né? para ele, né? Diz assim, eu vi. Foi. Né, ele fez assim quando estavam reclamando, não precisa nem de nada, eu vi o lance. Foi. E É foi diferente empurrão. a arbitragem, hein? É uma arbitragem diferente da brasileira. É verdade. Tem ruins também, né? Todos que são bons, mas os bons de lá simplificam o jogo. Sim, é verdade. Vamos E aí, nós. no finzinho do jogo, ainda Ademir conseguiu uma boa jogada ali pelo lado Foi. direito do campo. Eu não teria Foi. cruzado aquela bola, eu teria matado aquele jogo ali na ponta do campo mesmo, que 1-0 já estava de bom tamanho. Servia. Mas ele ainda cruzou, Pulga cabeceou de peixinho para fora. E o Atlético Nacional não conseguiu fazer outras jogadas que não essas duas de perigo depois do gol do Bahia que eu descrevi. A defesa de Marcos Felipe e o gol anulado. Assim, a partida terminou. Bahia 1-0, pai. Você disse tudo, o jogo foi bem esse. O Bahia mostrando-se uma equipe que cada vez mais conhece o que é Libertadores, mostrando uma equipe que cada vez mais conhece o que é Libertadores, soube jogar o jogo, mas continua tendo aquelas panes na marcação, aquelas panes da defesa, como você disse, está tudo dominado, você vê, tem as brechas, como você bem citou nesse lance daí. Mas foi o jogo, você disse tudo. Maravilha, deixa eu colocar aqui de novo, mais uma vez, na nossa tela principal, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos para aquele quadro já conhecido aqui do nosso pós-jogo do Farol, que são as notas do professor Fernando Cabos. Com aquela vinhetinha especial que a galera se acostumou a ouvir na rádio, colocar a escalação de volta na tela para a gente começar a avaliar os jogadores, iniciando pelo goleiro Marcos Felipe, pai. Bom, Marcos Felipe teve uma boa atuação, achei seguro, das vezes que foi acionado, se mostrou tranquilo no jogo, algumas defesas difíceis. Achei que às vezes, saindo com a bola no pé, ele estava muito apressado. Sim. Eu não gosto quando a bola vem para o goleiro, ele vem meio apressado, que ele pode furar, pode pisar no chão. Então dava para ele dar uma paradinha e mandar. Mas nota 7 para ele. Boa atuação do Marcos Felipe. Eu fico até em dúvida entre 7 e 8. Gostei muito da atuação de Marcos Felipe também, né? Aquela defesa foi muito importante, uma defesa que muitas vezes não é tão vista, mas foi importante. Mas também teve esses lancinhos de saída de gol também. Eu fiquei na mesma dúvida, pai. 7 ou 8 e tudo, enfim. Ganhou, vamos dar 8. Ganhou, vamos dar 8. Beleza. Laterais foram Gilberto, estranhamente muito avançado, e Luciano Juba, estranhamente muito recuado, como a gente falou. Gilberto, um pouco avançado, é bom jogador. Muito avançado, ele mostra limitação de qualidade.
Ele apareceu algumas vezes destacado do lado direito, dentro da grande área adversária, nas proximidades da grande área, e não mostrou muito serviço. E teve aquele lance de querer matar a bola no peito, jogador de 30 anos, 29 anos, um lance daquele, 6 para ele. Para Juba eu dou 7. Quando o Juba chegou para frente, aliás, Juba teve muito bem na marcação ontem também, viu? Para Juba eu dou uma nota 7. No ataque, o esquema tático de ontem não acionou tanto o Juba. Se ele tivesse bem no ataque ontem, bem no ataque, bem na defesa, tiraria um 8. 7 para ele é uma boa nota. Beleza. A zaga central foi David Duarte e Ramos Mingo. Não dá para comparar, né? Ramos Mingo, o melhor do jogo, para mim, o melhor do jogo do Bahia. Nota 9 para ele. Muito comando, muita liderança, muita presença. E, acima de tudo, brigando com o árbitro na hora que ele tomou falta. 9 para ele, um jogador grande na partida. E o David Duarte esteve bem nas bolas altas, afinal, aquilo que o treinador sempre teve, e desafogando a defesa no segundo tempo, ele teve bem. Começou mal no primeiro tempo, eu dou uma nota 7 para ele. Acho justo isso também. Achei até de Ramos Mingo alta, mas pensei em 8 para Ramos Mingo. Acho que vou ficar com 8 para Ramos Mingo, mas foi bem no jogo. Não, mas eu vou com 8. Foi porque eu exagerei na nota de Marcos Felipe e quis botar... Aí subiu o Ramos Mingo também. Eu dou 9 para Mingo, vou deixar 9 para Mingo. Beleza. Meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas ali, as duas primeiras peças, apesar de em muitos momentos, como a gente fala, né, Jean Lucas está mais avançado que Everton Ribeiro, mas vamos falar de 2 em 2, Caio Alexandre e Jean Lucas. 7 para cada um. 7 para cada um. Caio Alexandre talvez merecesse até um 8. Achei 8 para Caio Alexandre, 7 para Jean Lucas. Essa de Jean Lucas aparecer no ataque, se o esquema é esse, tem que treinar mais a finalização, porque aquela bola, o lance precioso do Cauli, aquela bola de Cauli para ele, se ele chega chutando, queimando no gol, era gol da gente. Mas se ele chega travando, ainda pensando para quem vai passar, ou pensando como é que vai chutar, quer dizer, isso é próprio de quem não é atacante. Porque atacante, finalizador, já chega queimando no gol. Então, 8 para Caio, 7 para ele. Maravilha. Everton Ribeiro e Cauli. 7 para Everton Ribeiro, bem no jogo, importante do jogo, participando, você disse bem, aquela bola que ele pega, dá aquela catadinha e levanta para a área adversária. O Bahia tem que treinar melhor quem está lá na área adversária. Sim. Porque aquilo se treina, como diz o povo, traina, como dizia o treinador do Botafogo atual, que foi treinador do Bahia no passado, o Paiva. Se traina, é preciso que alguém entre para lá já familiarizado com a jogada. Então eu dou um 7 para o Everton Ribeiro. Cauli eu dou um 6. Deu uma melhorada, mas não tem estilo de jogador da Libertadores. Tem que ser guerreiro na Libertadores. E craque também, claro. Beleza. No ataque, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Pulga não teve nos seus melhores momentos. Não foi o melhor jogo de Pulga. Batalhou, correu atrás, corria para cima do goleiro, corria para o lado do campo. Ninguém pode dizer que ele não corre. Mas aquele cruzamento quando a gente podia fazer o 2-0 e matar o jogo, aquela última jogada de Ademir, ele perdeu aquele gol. Em outros lances eu achei disperso. Eu achei uma partida fraca dele, 6. Fraca, sim, quer dizer, abaixo do que a gente conhece. Sim. E Lúcio, 4 de novo. Não me inspirou nota melhor do que essa, não. 5 para ele. Batalhador. Acho que 5, achei 4 um pouco 5. Pesado, 5 acho pesado, que é de bom tamanho, sim, para Lúcio. Batalhador. Lembrando que entraram no segundo tempo, né, William José, autor do gol, Ademir no lugar de Cauli, Eric no lugar de Caio, Rodrigo Nestor no lugar de Everton Ribeiro e Acevedo no lugar de Jean Lucas. Quem você destaca aí, pai? Vou por cada um. Eric não entrou bem e aquela de ficar só na marcação sem ir para frente, ele não se destaca. Não, vou dar uma nota 5, para não deixar ser nota. Ele jogou só 15 minutos, né, na verdade, Eric. Quem jogou mais foi o William José e Ademir. Acevedo entrou um pouco antes do juiz apitar o fim do jogo. Isso, já aos 43 do segundo. Então, ainda assim, uma nota 6, porque mostrou serviço e tudo mais. Ganhou o jogo, ficou tudo bem. Rodrigo Nestor é que não tem nota. Não tem. Começa assim, parece que ele vai ser o nome do jogo. Daqui a pouco some da partida. Some da partida. Um 4 para ele. Ademir, um 6. E o William José fez o gol aqui para nós. Podia fazer só o gol. Imagine só o gol. O que o time luta para fazer o tempo todo. 8 para ele. 8 para ele. Maravilha. Para terminar, a nota de Rogério Ceni.
8 para Rogério Ceni. Eu sou pelo justo. O Rogério Ceni parece estar conseguindo montar um esquema tático para o jogo que é Libertadores da América, para cada jogo que é da Libertadores da América. 8 para ele. Ontem teve muito disso. Achei a escalação, eu tinha minhas observações, fez umas mudanças que não me agradaram, mas o resultado final, importantíssimo. Foi o que eu vi, Diego. Beleza, eu vou dar 7 para Rogério Ceni, porque eu problema. acho assim que essa opção estranha por Gilberto avançar muito e Juba não tanto, prejudicou um pouco o jogo do Bahia no primeiro tempo. E as substituições, eu diria que foram 2 momentos, né? Primeiro ele acerta colocando o Ademir e o William José, depois, na minha visão, ele erra ao tirar ao mesmo tempo Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Então, mas é claro, ganhou em tudo. Fui pelo aí resultado. Você foi pelo 8, que é justo resultado. Também. Eu vou ficar no 7 por conta dessas ressalvas. É isso aí, algum destaque final, pai? O destaque da arbitragem. Eu acho que a arbitragem brasileira, especialmente a arbitragem baiana, deve olhar aí como é que os caras trabalham. Apita o jogo. Não apita o quê? Olha, aquele cara é assim. Olha que esse time é Bahia. Olha que aquele time é não sei quem. Aí você não vê aqueles exageros disciplinares do cara discutir. Afetado, né? Para dar um amarelo. Dá um amarelo. Parece o juiz Margarida, né? Que dava aquele amarelo e se virava. Apitou o jogo, coisa meio estranha. Aprende, vê se aprende. Isso soma para o Brasil, inclusive em Copa do Mundo, inclusive em Sul-Americana, inclusive em eliminatórias. Tomou aquela porradinha, eu botei no grupo da gente. Faltinha ele não marca. Sim. Ele não marca faltinha, é próprio da arbitragem. Gostei da arbitragem do cara, sem dúvida nenhuma. Aliás, a equipe toda do Paraguai teve um bom comportamento, os bandeiristas. São sóbrios. Você pode dizer, naquele instante o juiz chamou atenção, instante nenhum. Foi a falta do cara em cima, clara falta, não é? Estou com você. Num primeiro instante me pareceu que não. Eu vi o Mingo caindo, mas não percebi que fosse falta. Sim. Dá para ver quando o cara sobe que Mingo cai. Mas depois fica claríssimo, seguríssimo. E como você bem disse, ele chegou para os caras e disse, eu vi, eu estava ali, vi. Acabou. Quer dizer, o cara assume a jogada. Não fica brigando com os jogadores, discutindo, ouvindo papo, tomando empurrão, peitada, para depois correr para o vídeo e desfazer tudo que ele viu. Ele viu, não foi o caso de ontem. Muitas coisas que a gente vê no futebol brasileiro, a arbitragem brasileira. Com isso, notadamente, a gente vê também muito em campeonatos estaduais, a arbitragem brasileira como um todo. Beleza. Por hoje é só, Diego. Maravilha. Muito obrigado a todos pela audiência. Pedir mais uma vez, se você está aqui com a gente até agora, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente deve voltar no domingo com esse pré-jogo de Bahia e Palmeiras, jogo duríssimo lá em São Paulo. Domingo às 6h30, domingo pela manhã. A gente estará aqui, provavelmente ali pelas 10 horas, quando a gente normalmente faz essa live, 9h30, 10 horas da manhã do domingão. Muito obrigado a todos. Bora Bahia, líder da Libertadores, continuar aí nessa grande campanha para a gente se classificar para as oitavas. Tchau, tchau. Bora Bahia, lembrando que domingo os 2 brasileiros com grande campanha na Libertadores. Verdade. Jogão. Valeu, tchau, Bora tchau. Bahia.